Olá, meu nome é professor Daniel e esse é o Bora Estudar. Na aula de hoje vamos fazer um resumão do terceiro ano do segundo grau, o último ano da escola. Como primeira matéria do primeiro bimestre, nós teremos análise combinatória. Análise combinatória é a forma que nós contamos objetos, contamos fatores, contamos tudo de uma maneira diferente. O princípio fundamental da contagem parte do pressuposto que nós temos por exemplo, nós temos três opções de locais de viagem. Cada possibilidade eu posso, eu posso ir de duas formas, de ônibus ou de avião. Por exemplo, Porto Seguro posso ir de ônibus ou de avião. Ilhéus posso ir de ônibus ou avião. Aracaju posso ir de ônibus ou avião. Ou seja, eu tenho três possibilidades de viajar vezes duas possibilidades de cada opção. É igual a seis possibilidades diferentes. Posso ir para Porto Seguro ônibus ou Porto Seguro avião, Ilhéus ônibus ou Ilhéus avião, Aracaju ônibus ou Aracaju avião. Então, se eu permutar, eu vou encontrar seis opções diferentes de viajar. O fatorial ele é muito importante para o nosso desenvolvimento nessa matéria. O fatorial ele é caracterizado como uma multiplicação de uma contagem de n fatores, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até 3 vezes 2 vezes 1. Então, o fatorial é o número, é a contagem de fatores por meio da multiplicação. Um arranjo de n objetos em k possibilidades é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Por exemplo, senhas. Eu posso construir senhas com dois algarismos e duas letras. Uma senha de 4 caracteres, onde 2 são algarismos e 2 são letras. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que saber quantas letras eu posso arranjar, né? O arranjo de 26, 2 a 2. Eu vou ter 650 possibilidades. E a segunda parte é contar 10 algarismos com duas possibilidades. Isso nos dá um número de 90 possibilidades. Como eu quero dois algarismos e duas letras, eu vou estar multiplicando 650 por 90, que vai dar 58.500 possibilidades diferentes. O arranjo também é uma forma de nós interpretarmos o princípio fundamental da combinatória, onde eu tenho letras e algarismos. Letras eu conto 26 vezes 25 e algarismos 10 vezes 9. Depois eu multiplico tudo, fica 58.500. Ou seja, o arranjo pode ser interpretado também como uma outra forma de escrever o princípio fundamental da combinatória. Permutação é a mesma coisa que arranjo de n possibilidades com n fatores. Permutação é igual a n fatorial. Combinação, a fórmula da combinação é combinação nkk, onde combinação é igual a n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial. Nós também podemos encontrar permutação de termos repetidos, ou seja, encontrar termos repetidos dentro da nossa contagem. Se nós encontrarmos os termos repetitivos, nós podemos fazer uma permutação de n em n1, n2, nr repetições, que vai ser igual a n fatorial sobre n1 vezes n2 vezes
NR fatorial, onde o R é o número de repetições. Com um exemplo, a gente consegue visualizar melhor essa permutação. Por exemplo, eu quero o anagrama da palavra ressaca. Eu quero reordenar a palavra ressaca em várias posições diferentes. Eu tenho 7 letras para reposicionar, 2 repetidas S e 2 repetidas A. Ou seja, a permutação de 7 é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vai dar 1260 repetições diferentes. A palavra território são 10 letras que eu vou estar permutando, onde eu tenho 2 repetições da letra T, 3 repetições da letra R, 2 repetições da letra O e 2 repetições da letra I. Logo, eu terei 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Todos esses fatoriais embaixo são as letras que repetem. 2T, 3R, 2O e 2I. E fazendo a permutação, nós teremos 75.600 maneiras diferentes de trocar as letras da palavra território. Mestre, nós podemos falar sobre probabilidade. Probabilidade de um evento é número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. As propriedades principais são: a probabilidade de um evento é entre 0 e 1, ou seja, é uma razão. Probabilidade de um evento mais probabilidade de um evento complementar é igual a 1, ou seja, os eventos que se complementam, se a gente somar, vai ser igual a 1. E o somatório de diversos eventos separados vai ser igual a 1. P é 1, P é 2, igual a P é K eventos diferentes, é igual a 1. Da união, nós temos a união de eventos em duas possibilidades. A interseção não existe ou a interseção existe. Quando a interseção não existe, é só somar a probabilidade de A mais probabilidade de B. Agora, quando existe interseção, eu tenho probabilidade de A mais probabilidade de B menos probabilidade de A interseção B. A probabilidade condicional nós podemos ler da seguinte forma: probabilidade de A dado B é igual a probabilidade de A interseção B sobre probabilidade de B. A inter B é igual a probabilidade de A interseção B é igual a probabilidade de A dado B vezes P de B. Quando os eventos são independentes, o B não sofre influência dos eventos de A. Então, quando o B não interfere, temos os eventos independentes, ou seja, P de A inter B é igual a P de A vezes P de B. No terceiro bimestre, nós temos como matéria mais complicada números complexos. O número complexo é um número qualquer pertencente ao conjunto dos complexos, tal que Z é igual ao par ordenado XY, onde X é a parte real do número e Y é a parte imaginária do número. Com isso, a gente escreve Z igual a X mais YI. Esse I é um número complexo que pode ser escrito como raiz quadrada de menos 1. Adição e subtração de números complexos. A mais BI mais C mais DI. A gente vai somar a parte real, A mais C, e somar a parte imaginária, B mais D. Na subtração, a gente vai fazer a mesma coisa, vai subtrair a parte real, A menos C, mais a subtração da parte imaginária, B menos D. A multiplicação os nossos fatores reais, multiplicar distribuindo A em C, A em DI, BI em C,
BI em DI. Fazendo essas multiplicações cruzadas, a gente vai encontrar um I ao quadrado. Esse I ao quadrado, na verdade, a gente transforma em menos 1, porque é a raiz quadrada de menos 1. A raiz some e fica menos 1. E aí nós temos o resultado, AC mais ADI mais CBI menos BD. Ele não tem I, porque o I ao quadrado tira a raiz. O conjugado é o número simétrico na parte imaginária. Z é igual a mais BI, o conjugado vai ser o simétrico na parte imaginária A menos BI. A forma trigonométrica a gente pode transformar um número complexo em um número trigonométrico. Seno de θ igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então, B igual a ρ seno de θ. Cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o ρ. Então, A igual a ρ cosseno de θ. Considerando Z igual a A mais BI e substituindo o que foi calculado, nós encontramos ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é a forma trigonométrica de um número complexo. As operações nós podemos fazer multiplicação e divisão. A multiplicação de complexos vai ficar ρ1 vezes ρ2 cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno de θ1 mais θ2. A divisão vai ser também parecido. A gente divide ρ1 sobre ρ2 vezes cosseno de θ1 menos θ2 mais I seno de θ1 menos θ2. Nós não vamos estar demonstrando como chega a esses resultados, porque o objetivo da aula é fazer um resumão. Mestre, nós temos como dificuldade a geometria analítica, a elipse, a hipérbole e a parábola. A elipse é uma forma arredondada achatada, que a gente consegue ver, onde tem dois focos F1 e F2, e nós temos os termos A, B e C encontrados na figura. F1 e F2 são os focos, o ponto O é o centro, o A1, A2, esse segmento de reta é o eixo maior, B1, B2, esse segmento de reta é o eixo menor, 2C é a distância focal entre F1 e F2, 2A é a medida do eixo maior, A1, A2, 2B é a medida do eixo menor, e C sobre A é a excentricidade da elipse. A equação reduzida nós vamos encontrar de duas formas, ou com o eixo maior no x ou com o eixo maior no y. Com o eixo maior no x, a equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Quando o eixo maior fica no y, nós teremos a troca do lado do x e do y. Vai ficar y ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. A hipérbole são duas curvas opostas, onde nós temos o foco 1 e o foco 2, e eles passam pelo A1, A2, e nós temos os pontos B1 e B2. F1 e F2 são os focos da hipérbole, o O é o centro, o segmento A1, A2 é o eixo real,
E o segmento B1, B2 é o eixo imaginário, porque ele está ali apenas para nos orientar sobre a excentricidade, que é o C. 2C é a distância focal. 2A é a medida do eixo real. 2B é a medida do eixo imaginário. E C sobre A é a excentricidade. A equação reduzida nós podemos caracterizar também de duas formas. Quando as curvas elas estão tangenciando o eixo do y e quando as curvas elas estão tangenciando o eixo do x. Quando as curvas tangenciam sobre o eixo do y, a equação reduzida fica x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b ao quadrado é igual a 1. Agora, quando as curvas estão tangenciando o eixo do x, nós invertemos o x e o y. Fica y² sobre a ao quadrado menos x² sobre b ao quadrado é igual a 1. Uma curva que tangencia o eixo do y, onde nós também temos a diretriz, que é uma reta paralela ao eixo dos y, que dá a direção para onde está indo a reta, a curva da parábola. F é o foco, D é a diretriz, P é o parâmetro, que é dividido por 2, que é separado sobre o segmento VF e V, P', que é a diretriz, e o VF é igual a P sobre 2. A equação reduzida a gente pode encontrar de duas formas. Uma com a equação reduzida a gente encontra com a curva na vertical ou na horizontal. Na vertical, quando a curva passa na vertical pelo eixo dos y, a gente encontra y² igual a 2px. Agora, quando a curva tangencia o x, fazendo com que a parábola fique no eixo horizontal, nós temos a troca das variáveis, onde x² é igual a 2py. Com isso, nós terminamos a nossa série de aulões de revisão. Espero que tenham aproveitado, espero que possam avaliar. Deem o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e tenham um bom êxito nas provas de recuperação. Falou então e fui.